Olá, queridos de luz, bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Para quem não conhece, eu sou a Madu. Hoje vamos fazer uma leitura para os nossos queridos nativos de peixes, para o período de maio, princípio de junho, para deixar convosco uma mensagem de orientação para os nossos queridos nativos de peixes, para quem tem também o Sol, para além do Sol, a Lua, ascendente o Vênus, neste signo, para quem tem uma relação próxima de alguém que tenha estes aspectos no seu mapa astrológico. Lembro que é uma leitura generalizada, não é personalizada, pode ou não ressoar com o vosso momento, fiquem apenas com o que ressoa. Pode ser que esteja a retratar passado, presente ou futuro, o tempo é fluido, portanto, poderá já ter acontecido, estar a acontecer, vir a acontecer, não sabemos. Lembro também que nossas leituras, independentemente de esta leitura estar vocacionada para maio, princípio de junho, é uma leitura intemporal, ela terá sempre valor quando for encontrada. Muito bem. Uma palavra especial para vós, relativamente a este momento que estamos a atravessar. Esperamos que todos estejam bem e que tudo esteja a ser ultrapassado com a máxima inteireza e tudo esteja dentro do possível a ser controlado por vós da melhor forma. Vamos então pedir que nos ofereçam as mensagens que devemos então partilhar convosco. Ok? Não sabemos para onde nos vai levar então esta leitura. Sendo geral, não sabemos qual é o tema. Um pouco mais. Ok. Então, penso já termos então as cartas necessárias. Vamos ver para onde nos conduz esta leitura e vamos então, se for necessário então a clarificação, assim o faremos. E começamos com uma carta que nos fala então de afetividades, de amor, de afeição, 2 de copas. Ou de algo realmente que vos seja agradável, que vos seja realmente muito prazeroso. A carta da Lua, a carta do 3 de copas, a Rainha de Ouros, a carta da Justiça, a Roda da Fortuna, o Mago, o 8 de Ouros, 2 de Ouros, 5 de Copas, a Morte e o Cavaleiro de Espadas. Muito bem. Então, o que podemos encontrar aqui? Muito bem, então, esta situação poderá ter a ver com o vosso momento atual, poderá ter a ver com assuntos relacionados com a vossa estabilidade material, mas podem também e muito ter a ver com a vossa situação material, financeira, ou a necessidade de haver então aqui um reequilíbrio na vossa vida. Algo que gostam muito neste momento está a ser posto em causa com medos, com receios, com circunstâncias que não sabem, que estão veladas, que ainda não têm muito bem controle sobre elas. Tem um pouco a ver então também com a vossa felicidade, daí desejarem a estabilidade aqui com a Rainha de Ouros e a Justiça, o equilíbrio na vossa vida. É um ciclo, reconhecem que é um ciclo, há grande capacidade para manifestar cooperação e trabalho a favor desta circunstância,
decisões que têm que ser feitas, aqui balançando as circunstâncias para que nada vos fuja do controle. Aqui alguma lamentação por perdas várias, a nível emocional um pouco descompensados. A carta da morte fala de transformação necessária e a carta do cavaleiro de espadas, onde fala aqui a necessidade de haver então um diálogo para que se resolva aqui as circunstâncias, as vossas circunstâncias ligadas a esta situação, que poderá para muitos ter a ver com a parte de equilíbrio material, para outros poderá ter a ver com a parte emocional, mostrando aqui uma relação que neste momento poderá estar a passar por algum desequilíbrio, motivado obviamente também pelas circunstâncias de que todos neste momento estamos a passar esta grande, enfim, esta grande conjuntura, estas circunstâncias todas um pouco diferenciadas na nossa vida. Não estávamos então seguramente com esta situação controlada, ninguém estava realmente a pensar neste assunto, todos estes assuntos são novos, são diferentes, temos que então lidar com eles de uma forma muito sábia e então aguardando então que as orientações venham da melhor forma, escutando a nossa intuição, estando atentos às circunstâncias e podendo então equilibrar o possível na nossa vida dentro do possível também. Por isso aqui está a carta do 2 de ouros, em que fala então do balançar as situações, o trabalhar, o manifestar então aqui a capacidade de poder fazer acontecer, a transformação necessária com a morte, o diálogo necessário, alguma sensação de perda aqui para muitos de vós, há um ciclo aqui que se está neste momento a operar. A palavra ciclo já sabemos que implica sempre terminar um, começar outro. A carta da justiça à procura de equilíbrio, também mostrando aqui que há a capacidade de se encontrar este equilíbrio que vai ser encontrado de alguma forma. A estabilidade, aqui quer na relação, se for então para a relação ligado a algumas pessoas com a situação afetiva, para outros então com a parte material. Tento a ver com algo que neste momento está um pouco em dúvida e pouco esclarecido, dado a circunstância em que estamos. Muito bem, vamos aqui pedir uma breve clarificação, sendo que poderíamos então relevar na clarificação mais o assunto material ou mais o assunto afetivo. Vamos então ver, pedindo então um breve esclarecimento, para podermos então concluir qual a circunstância que está aqui mais forte e que salienta mais aqui a clarificação. Vamos então pedir, desejando que obviamente a mensagem vos seja transmitida da forma mais clara, para que sirva então de algum apoio, de alguma luz, de algum caminho na vossa vida. Ok, muito bem. Então vamos pedir esclarecimento. Primariamente vamos pedir esclarecimento para o 2 de copas. Vamos perguntar o que quer dizer este 2 de copas. Justiça. De novo a carta da justiça sobre a mesa. Ok. Continuamos a ficar na mesma circunstância. Pode ser um assunto afetivo, pode ser um assunto de ordem material. Ou podem ser ambos. A carta da justiça sobre a mesa implica então aqui que vai ser de facto encontrado o tal equilíbrio, como tínhamos falado. 2 vezes a carta da justiça mostra que o que quer que esteja a acontecer na vossa vida vai ter então uma boa consecução. Caíram muitas cartas, observamos o as de ouros, o que é muito bom. A carta do imperador, continuando aqui a mostrar uma atitude de grande empolgamento. A carta do imperador mostra aqui alguém que deseja profundamente estabilizar, quer controlar profundamente a sua vida, quer ser então a pessoa que tem capacidade de dominar a sua vida e as suas realizações, sejam elas a que nível for. Portanto, a carta do imperador, alguém
que vai prosseguindo nos seus sonhos e encontrando aqui uma estabilização, ou procurar esta estabilização, seja a que nível for, quer emocional, quer então material. Vamos agora pedir um pouco de explicação para a carta do 3 de copas. Poderá ter a ver com circunstâncias onde desejam a estabilidade e realmente voltar a vós à alegria, ou então aqui alguma dúvida que tem que ser esclarecida. Muito bem, cá está. É sem dúvida uma dúvida que tem que ser esclarecida. 10 de espadas, aqui muito sofrimento. Aqui implica de facto algo que está em término ou que terminou. Pode ser uma relação, pode ser um assunto de trabalho, para alguns de vós. 10 de espadas é o fim de algo. Algo terminou aqui, algo que se pretende que se faça justiça, que se faça equilíbrio. E a carta da Rainha de Espadas fala então na necessidade de se retirarem obstáculos do caminho, do vosso caminho, que se faça de novo justiça, mas aqui esta justiça implica retirar obstáculos do vosso caminho, deixar que tudo fique claro, tudo fique então completamente esclarecido. A carta do Imperador também mostra isso, alguém que vai então ao encontro da verdade, ao encontro da justiça, prefere então de facto a justiça à peleja, portanto à guerra. Aqui está a espada e o escudo aqui embaixo. O Imperador escolhe então a justiça, escolhe então a lei. Muito bem, visto que aparece então aqui 2 vezes a carta da justiça, vamos pedir explicação para a carta da justiça. É incrível, há uma necessidade enorme, enorme, enorme de haver então aqui uma clarificação muito bem feita. Acaba de surgir aqui a carta da traição, ou da injustiça, ou de algo falso que aconteceu. 3 de espadas é alguém que ficou muito mal tratado ou tratada em alguma situação, ou alguma traição, alguma falsidade, alguma situação muito complicada, quer a nível do vosso trabalho, quer a nível da vossa situação afetiva. Alguma coisa aconteceu que não foi nada bom, ou está a acontecer, ou já aconteceu. Um pouco mais de explicação, daí de facto a grande necessidade de se resolver estas questões de uma forma clara. 9 de paus fala aqui, para além da grande preocupação mental, aqui já de um cansaço físico muito grande relativamente a este assunto. É uma energia que infelizmente tem acontecido com muitas tiragens, com praticamente todo o global de pessoas, não necessariamente só com peixes. Não tem sido de facto só convosco, queridos piscianos, tem sido um pouco com toda a gente, de uma forma genérica. Vamos pedir explicação para a Lua. Estes medos, estes segredos, as situações que têm que ser reveladas, as cartas começam a cair, peço perdão. 7 de espadas, aqui 7 de espadas fala de facto de um comportamento falso. 7 de espadas retoma aqui a energia do 3 de espadas, sendo que 3 de espadas é de facto um coração que sofreu muito, um coração que sofreu uma traição. 7 de espadas é um comportamento bastante estranho, muito sorrateiro, um comportamento muito falso, alguém que usou uma máscara, enfim, alguém que vos enganou profundamente, ou alguém que não esperavam de facto ter este volte-face, ou de vós para alguém, enfim, poderá ser um espelhamento. Vamos pedir um pouco mais de explicação, de novo a Lua, a explicar a Lua, exatamente. Segredos, situações que têm que ser reveladas, situações que têm que ser trazidas à luz, têm que ser profundamente esclarecidas para que haja então aqui uma retoma de confiança e um retorno à vida. Muito bem, vamos pedir eventualmente agora a explicação para a carta do balançar as situações. O que é que se procura aqui falar com o balançar as situações? São muitas cartas. Ok, vamos aceitá-las. 4 de espadas, uma pausa, uma ausência aqui, uma pausa entre vós. Já tínhamos percebido isso. Há aqui um momento de pausa. O 5 de
Copas também já nos falava disso. Há aqui uma necessidade das pessoas se curarem, se tratarem, se restabelecerem. Daí a necessidade de equilíbrio. A Rainha de Copas, há aqui alguém que ama muito, que tem muito amor para dar, muita compreensão apesar de tudo. Há aqui uma grande capacidade de compreensão, muito amor. As de Copas, há aqui muito amor, daí realmente o sofrimento e a dor, e existe aqui muitas memórias vividas por vós e que são recordadas com muito amor. Então, podemos concluir que com a clarificação chegamos aqui à conclusão que, afinal de contas, esta leitura tem a ver com assuntos relacionados com um relacionamento amoroso. É, de facto, a vossa preocupação em resolver o assunto. É algo que pode tanto já ter acontecido, como estar a acontecer, como estar em vias de acontecer. É uma energia, de facto, que está fluente e que é muito vivida por vós e muito ansiada que se resolva, então, na vossa vida. 8, vamos pedir a explicação aqui, eventualmente, para o 5 de Copas. E temos de novo 2 cartas que se manifestaram, 3 que caíram, que voaram. É incrível. 4 de Paus fala então de uma ligação, uma grande ligação de almas. 4 de Copas, a 4 de Paus, perdão, é uma carta de... É uma carta que fala num vínculo, num voto, numa consagração, num acordo, até num acordo matrimonial para muitos. Aqui é uma carta que fala de vínculos de alma, vínculos com alguém em termos de relacionamento, aqui uma consagração de algum vínculo amoroso. Há sem dúvida aqui alguma situação que está implícita. E temos 2 reis. Temos o Rei de Espadas e temos o Rei de Copas. Lembro, queridos consulentes, que está sobre a mesa a Rainha de Espadas e a Rainha de Copas. Então, temos aqui, perentoriamente, um casal que se manifesta das 2 formas. Com muito amor, Rainha de Copas, Rei de Copas, e Rainha de Espadas, Rei de Espadas. Alguém quer aqui, de facto, profundamente uma segunda oportunidade. Alguém quer aqui colocar as circunstâncias de uma forma aberta, de uma forma clara, e esta tem sido uma energia que tem ocorrido com uma grande maioria das tiragens que temos feito ao longo deste mês, que ainda estamos só no 9º dia, mas que efetivamente é algo que se tem mantido profundamente ao longo do mês, ao longo destes meses. E temos aqui, sem dúvida, de novo, então, aqui a confirmação. Há um casal aqui que manifestamente tem um amor profundo, não falam neste momento, não estão a comunicar. Há aqui um interregno, sem dúvida, mas há aqui muita vontade, então, de esclarecimento. Lembro que é profundamente importante. Rainha de Copas, Rei de Copas, Rainha de Espadas, Rei de Espadas. Então, é esta a vossa vontade. É esta o grande desejo da maioria de vós e, sem dúvida, é uma tiragem muito ligada, então, aos afetos. Muito bem, vamos agora, já que esclarecemos e concluímos, então, que é uma tiragem relacionada com um relacionamento, vamos pedir, então, aqui a conclusão desta tiragem, ver o que podemos apurar e deixar convosco. 6 de ouros. Fala, então, aqui em que há aqui uma grande falha e há uma necessidade de olhar para este assunto, que é alguém que está a dar mais do que está a receber. A carta da generosidade aqui fala que alguém deu mais do que recebeu e há aqui uma nítida descompensação que tem que ser, então, trabalhada no sentido de haver o tal equilíbrio, haver o tal balanço. Havia diálogo, porque houve aqui, de facto, uma traição. Um pouco mais, por favor. Um pouco mais.
Um pouco mais, por favor. Outras cartas. Um pouco mais de esclarecimento para os nossos queridos nativos de peixes, por favor. Ok? 9 de ouros. Então, aqui a busca do bem-estar, a procura do bem-estar. O bem-estar que passa pelo vosso bem-estar pessoal e pelo bem-estar de ambos na relação. Mais uma carta que se impôs. Mais um cavaleiro. Temos aqui o cavaleiro de paus. Então, alguém que tem necessidade de comunicar algo muito importante. Tínhamos já aqui o cavaleiro de espadas que falava de diálogo. Lembro que temos aqui uma vontade enorme de esclarecer os assuntos. 2 vezes a carta da justiça. Já tínhamos aqui a rainha e o rei de espadas. Muita necessidade de conversar, de palestrar. Aqui a mensagem que tem que vir rapidamente ou tem que vir com alguma brevidade. Vamos só pedir um pouco mais de esclarecimento. Ok, complicado. Houve uma carta, aqui a carta da torre fala de que houve uma ruptura, já sabíamos, uma ruptura dolorosa, que é uma energia, curiosamente, que se tem encontrado ao longo de muitas leituras. Houve uma ruptura grave, mas existe aqui o tal ciclo que se renova. Há aqui um ciclo que terminou, sem dúvida, a carta da morte, a carta da roda da fortuna que já tínhamos sobre a mesa e agora a carta do mundo. Um ciclo que a roda da fortuna aqui estava também. Fala-nos então dos ciclos, ok? Mas também fala das oportunidades de novos ciclos. Então a carta do mundo fala de um fecho de ciclo, de uma abertura total e completa para um novo ciclo. Um fim de um ciclo também aqui com a carta da torre, que era absolutamente essencial para que realmente todas estas coisas se pudessem resolver entre vós, mas a oportunidade para muitos, se couber na vossa vida, de poder encontrar então aqui o bem-estar e o reencontro com esta pessoa. Lembro que é uma energia que está aparentemente muito, mas mesmo muito em operação no global das pessoas, mesmo pelas próprias circunstâncias que sabemos que têm ocorrido no mundo. Há de facto esta situação que está a acontecer, este movimento de reencontro e de compreensão. Vamos pedir uma mensagem do oráculo, o mapa encantado. Vamos pedir então que nos deem uma... Ok, 3 cartas. Ok, vamos então aceitá-las. Primeira carta, fazer uma escolha. Para muitos, sim. Há necessidade de fazer uma escolha. Para alguns é realmente a oportunidade de soltarem as situações, resolverem as circunstâncias e partirem para uma situação nova. Mas para muitos há aqui balançar as situações, deixar para trás aquilo que não interessa e poder então retomar a situação, se couber na vossa vida, sempre como dizemos. Alguém aqui foi abandonado, aqui o Ghostland tem a ver então com a Terra e enfim, dos fantasmas, em que houve um esquecimento, houve uma ausência, e continua a haver uma ausência, da qual é necessário ser preenchida com diálogo, compreensão e reajuste. A carta do encorajamento, que é uma carta lindíssima, a carta do encorajamento, tem que ser mútuo este encorajamento. Vamos pedir só mais uma mensagem final para vós. Um pouco, por favor. São muitas cartas. Vamos pedir então mais uma mensagem final. Sem dúvida, alguns presos na lama. Para alguns houve aqui, de facto, uma atitude aqui com esta falsidade, com esta traição, com o momento de torre. Houve aqui alguém que ficou completamente preso na lama. Esta ave está a incentivar o elefante a sair deste campo de lama onde ele está então preso. O mesmo elefante está numa atitude então de escutar. Tem que saber escutar-se um ao outro, escutar um pouco mais, entenderem-se, de novo a mesma ave aqui no topo.
a procurar a orientação para que dentro de um assunto que é tão enorme, tão tamanho, poder então ter a simplicidade de resolver as situações de uma maneira clara, com encorajamento, ok? Fazendo as respectivas escolhas e encontrando, de facto, o caminho para o retorno ao vosso bem-estar. Não esqueçam que há muito amor com o As de Copas, aqui com o Seis de Copas. Vamos ver então qual é a mensagem que fica para vós aqui dos suspiros de amor. Então, solicitar uma mensagem para vós, ou as que forem então necessárias para o vosso momento. Ok, temos aqui 3 cartas que nos foram oferecidas. Vamos então ver. Oh, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Então, escutem o vosso coração. São tudo mensagens fabulosas. Como viram, saíram do deck numa oferta irrecusável. Escutem o vosso coração. Eu amo-te é a mensagem recíproca e ligação espiritual. São cartas fabulosas, meus queridos consulentes. Foram cartas oferecidas pela espiritualidade para poderem então perceber que existe capacidade e oportunidade, como tínhamos dito mais uma vez, que supostamente estamos a falar para um grupo específico de nativos de peixes que está a tentar resolver esta situação. Temos aqui de novo a confirmação, já tínhamos falado do Seis de Copas e da reunião de amor, que aqui está, dos 2 casais que acaba por ser 2 aspectos que têm que resolver na vossa vida, Rei de Copas, Rainha de Copas e Rei de Espadas, Rainha de Espadas. Muito amor, mas é preciso também muito diálogo, porque existe de facto aqui muito amor. Ligação espiritual e eu amo-te ou eu te amo. Aqui, ok? Não temos quaisquer dúvidas. Meus queridos consulentes, meus queridos piscianos, meus queridos amigos, muito obrigada sempre pelo vosso carinho, pela vossa colaboração, pelos vossos comentários, os vossos likes, as vossas subscrições. Agradecemos profundamente tudo aquilo que têm partilhado connosco, as vossas histórias pessoais. Pedimos desculpa de muitas vezes não conseguirmos responder, não é muito fácil, mas fica aqui uma resposta coletiva. Muito obrigada, compreendemos profundamente. Aqui estamos continuadamente a deixar-vos então mais uma mensagem. Viram de novo a abertura da espiritualidade para vós. Ficamos a aguardar estar convosco próximo para a leitura do Especial Amor na segunda quinzena de maio. Fiquem então tranquilamente aguardando então que estas circunstâncias estejam a ser operadas, porque elas estão a ser operadas pelo Divino. No tempo divino elas vão acontecer e ocorrer para muitos de vós. Queridos consulentes, muito obrigada pelo vosso tempo, pela vossa compreensão, pelo vosso carinho e até breve.